Ou seja, quem está entrando para comprar fundo imobiliário agora está no melhor momento, está num ponto perfeito. Então, se você está vendo esse vídeo para aprender, para conhecer sobre fundos imobiliários, gente, vocês estão no melhor momento que tem para comprar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. Mais uma vez estamos aqui trazendo um vídeo, mais uma reflexão que a gente vai fazer no dia de hoje. Uma pergunta que eu me fiz, na verdade eu vi algumas pessoas falando disso em alguns grupos e algumas comunidades, né? Até que ponto a gente precisa comprar fundo imobiliário? Até que ponto comprar uma ação? Né? E como que funciona isso? Então, eu venho trazer essa reflexão para todos, para mim, para vocês, para nós, para a gente pensar um pouco mais sobre essa questão também desse tipo de pergunta, né? Poxa, mas até quando comprar isso? Né? Por que eu estou falando isso? Uma pessoa disse, vendo a minha carteira, e a pessoa falou assim, nossa, mas você não está diversificando, você está pulverizando. Aí é que está a questão. A gente fala pulverizar, a gente joga para todo lado, certo? E quando a gente fala de diversificar, a gente está ali analisando o que a gente está fazendo. Só que eu vejo a minha carteira, de uma certa forma, como diversificação. Tem gente que olha a minha carteira, como eu vou mostrar para vocês aqui agora. Minha carteira está com 8 ações, 37 ativos de fundo imobiliário, 7 ETFs, 4 FIAGROS, 9 REITs e 4 stocks. É muito? Beleza, pode ser muito. Mas é uma quantidade que eu consigo administrar. É uma quantidade que eu estou, no caso de stocks, de REITs e de ETFs, são valores até um pouco menor, vamos dizer assim, né? Onde eu consigo ter um controle para poder conhecer como é um mercado novo para mim. Já na questão de ações, eu era um pouco relutante na questão de comprar ações, porque eu via os dividendos mensais de uma forma muito mais agradável e prazerosa para mim, para a minha estrutura, do que eu tenho feito, do que eu estou fazendo. Só que ao longo desses últimos 4 anos aqui que eu comecei a investir, eu percebi, em dezembro agora de 2022, que é importante eu ter um pouco de ações na minha carteira. Acabei abrindo uma exceção e ao longo do tempo, ao longo desses últimos 2, 3 meses, eu venho comprado algumas ações diversificando minha carteira. Tá? Então, como vocês podem ver aqui, eu estou no positivo. Coisas que a minha carteira de fundo imobiliário não está. Eu estou com uma rentabilidade muito negativa. Só que eu invisto em fundo imobiliário já fazem 4 anos, indo para 5. Então, o que aconteceu? Eu entrei lá em 2019, a Selic era uma coisa e hoje é outra. Então, ao longo desse tempo, aconteceram diversas coisas. Pandemia, nós tivemos a pandemia, né? A gente teve agora também o retorno de pós-pandemia, né? A gente teve a taxa Selic que veio subindo, a gente teve eleição, então um monte de coisa vem afetando. Nós tivemos a guerra na Ucrânia. Então, pessoal, várias coisas influenciam para que a bolsa oscile para cima ou para baixo. Tá? Ibovespa, o IFIX, tudo vai oscilando. Cotação do dólar, a cotação do ouro, né, da prata, das commodities, tudo vai alterando. Então, a gente que está no mercado financeiro, a gente que está aplicando em ações e fundos imobiliários, a gente está suscetível a tudo isso. Só que é o seguinte, a gente não pode perder oportunidades. Como eu já tinha alguns fundos, no caso de papel, né, títulos imobiliários, há 4 anos, eu não vou me desfazer do fundo porque ele desvalorizou. Eu vou reaportar para poder diminuir meu preço médio. É aquela história que eu falei para vocês. Uma ação que custa R$100 está me pagando R$1 por cota por mês de dividendo. Se essa ação cair para 95 ou 90, eu vou vender? Não, eu vou comprar mais. Por quê? Eu li o relatório gerencial. Eu sei quem está alugando aquele galpão, quem está alugando aquele prédio, eu sei quais contratos a empresa tem, onde fica as fazendas, onde fica tudo. Então, para mim, não é interessante eu me desfazer de um fundo. Eu me desfiz de um fundo recentemente, que é o VTLT11. Eu tinha 45 cotas, é um galpão logístico. Só que assim, eu comprei ele há muito tempo atrás. Aí eu fui dar uma reanalisada nesses ativos que eu tenho e descobri que o VTLT11 ele tem um galpão logístico e esse galpão ele só tem a Renault. Vou mostrar para vocês aqui. Acho que em toda a história de fundo imobiliário que eu tenho comprado, esse foi o primeiro que eu me desfiz. Porque como eu comprei há muito tempo,
eu não me atentei a umas informações, né? Na época eu estava aprendendo e tal. E aí, galpão logístico, HGLG, tava no auge ali, né? Bastante coisa legal sendo falada. Eu acabei gostando e acabei comprando. Só que o tempo passou, eu fiquei com um olhar mais refinado e dei uma estudada melhor. Então, o que eu descobri? Eu descobri que o VT LT11 é um excelente fundo, né? Um excelente fundo de logística. A gente tem aqui a máxima de 52 semanas, a mínima de 52 semanas, 86,102, valorização de -4, dividendo muito bom, quase 12%, né? Muito legal. Só que é o seguinte, depois que eu fui dar uma olhada nessa situação aqui, ó, e eu descobri que esse fundo é monoinquilino, tá? Um estado e uma área alocada para quem? Para Renault, 4 barras. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um inquilino só. Se essa empresa resolve sair do Brasil, por alguma questão, né, que a gente não sabe do futuro, o que vai acontecer com esse fundo até ele conseguir um novo inquilino? Né? Então, assim, a gente acaba perdendo de uma certa forma. Porém, se a gente olhar o relatório apresentado aqui na Status Invest, VTLT11, a gente descobre que o contrato deles é até 2046. Aqui, ó, vencimento de contrato, 2046. Ou seja, é um fundo que tem um vencimento bem distante, praticamente aí 20 e poucos anos aí de contrato, né? Para rescindir o contrato, acredito que seja um valor muito grande, né? Um valor absurdo aí, mas eu prefiro particularmente vender esse ativo. Eu vendi esse ativo e comprei outros fundos. Eu dei uma diversificada em outros fundos que estavam descontados na minha carteira. Tá? Então, essa foi uma questão que eu quis trazer para vocês para entender um pouco mais aqui sobre aquela questão, né? Até que ponto ficar com fundo imobiliário na carteira? Será que o que eu estou fazendo eu estou diversificando ou estou pulverizando? Tá? Então, há opiniões e opiniões, né? No meu caso, eu sou um estudante de mercado financeiro, sou estudante de fundos imobiliários especificamente, e eu gosto muito de receber dividendos na minha conta, né? E reaportar, aportar, utilizar dividendos, fazer dinheiro de uma outra forma, tudo para que o meu negócio cresça, né? Que seria a questão da minha carteira. Então, como vocês podem ver, ó, eu vou clicar aqui para vocês verem como que a minha carteira ela está desvalorizada. Olha só. BCFF, eu estou com 37 negativo, ó, só negativo. Se eu descer minha carteira, é um show de horrores, ó, show de horrores. Ou seja, quem está entrando para comprar fundo imobiliário agora está no melhor momento, está num ponto perfeito. Então, se você está vendo esse vídeo para aprender, para conhecer sobre fundos imobiliários, gente, vocês estão no melhor momento que tem para comprar. Tá? Olha quanto ativo que está negativo na minha carteira. Tá? E lembrando vocês que eu comprei, vou pegar aqui por exemplo aqui, ó, RECRE 11, o meu preço médio, ó, esse aqui é o preço médio, o meu preço médio do RECRE 11 está 102, olha quanto está custando a ação, 83, é muito diferente, tá? Muito diferente. Então tem vários fundos imobiliários que vocês podem perceber que eu estou no negativo. Como eu disse para vocês no outro vídeo, como eu gostaria de ter bastante dinheiro agora para dar uma equilibrada na minha carteira. Né? E se eu pudesse ter entrado agora. Só que, se eu tivesse entrado agora, eu teria perdido. Se eu tivesse entrado agora, eu teria perdido tudo isso daqui de dividendos. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Se eu tivesse entrado agora, eu teria perdido isso aqui, ó. Eu teria perdido tudo isso aqui de dividendos. R$16.290,15 só de dividendos. Tá? Total de aportes, 98.976. Total investido, 115 mil usando o dividendo. Gente, olha a quantidade de dividendos. Isso aqui é um número muito bom. Então, se vocês acompanharem aqui e ver que eu tenho os meus registros bem organizados aqui, bem organizados, vocês podem ver que, olha só, o ano passado, 9.435 só de dividendos. Ó, 2021, 3.800. Olha só, 2020, 1.300. Olha só, 2019, quando eu comecei, 671. Olha a diferença. Então, pessoal, eu sou um acumulador de cotas. Tá? Então, eu compro cotas, compro quando elas caem,
Não espero ela cair as ações estão muito boas, estão muito no alto, eu não vou comprar. Não, eu compro mesmo assim. Eu compro porque de repente ela pode subir mais. Olha só as minhas ações. Se vocês olharem as ações que eu comprei há pouco tempo atrás, como eu disse para vocês, olha isso. Banco do Brasil valorizando 15%. Meu preço médio está 35, o preço atual está 40. Está excelente isso aqui. Excelente. Olha isso aqui. Quem mais eu tenho aqui? Porto Seguro. Olha isso, gente. 16%. É uma pena que eu tinha aportado pouco, né? Mas estamos na luta. Taesa. Está negativo 3%. É pouco, mas tudo bem. Eu posso até comprar mais. Tá? Quase a diferença de R$1,30 aqui de diferença. Vale a pena aportar mais. Agro 3. Esses dias, gente, a Agro 3 estava com 20% de valorização. Olha como caiu. Ou seja, agora era a hora de comprar. Tá vendo? Então, gente, eu quero dizer para vocês que até que ponto comprar? A gente é acumulador de cota. A gente é o famoso buy and hold. A gente compra a longo prazo. A gente quer viver de dividendos. A gente quer viver bem no futuro. Então, o melhor momento de entrar no mercado é agora. Tá? Então, eu espero que você esteja assistindo esse vídeo até agora para descobrir que o melhor momento de comprar é agora e que a ideia das ações você só vende se realmente você ao fundo mudou o fundamento, se não tem mais aquela ideia de que tinha quando você comprou, o contrato está para vencer e você percebe que vai acontecer alguma coisa, é gosto também. Tá? Então, no caso, eu vendi o VTLT11 por conta de ser monoinquilino. Tá? Opinião minha. O contrato vai até 2046, é muito tempo, beleza, mas pode ser que essa empresa saia do Brasil. Né? Assim como eu ouvi dizer que várias outras empresas saíram do Brasil ao longo desses últimos 10 anos. Tá? Em compensação, outras entraram também. Beleza? Pessoal, se vocês têm gostado desse vídeo, se vocês estão gostando do canal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de dar o joinha, tá? Eu fico muito feliz, é bacana pra caramba poder ajudar as pessoas a trazer esse tipo de reflexão pra gente ter uma ideia de como pensar. Então, pessoal, a ideia do nosso vídeo, do nosso canal, é mostrar pra vocês como pensar. Beleza? Como pensar, como analisar uma ação, como sentir o mercado, como perceber os valores, perceber os números e que você, de uma certa forma, se anime com isso, arregace as mangas e vai atrás de ganhar mais dinheiro. Trabalhar, estudar, receber promoção, prestar o concurso, perceber oportunidades de você ganhar dinheiro na sua vida profissional e aí você aumenta o seu salário e você pode aumentar o seu aporte também. Tá? Isso é muito legal. Eu estou fazendo isso recentemente. Nos últimos 10 anos eu tenho estudado bastante, eu tenho alavancado meus ganhos, eu tenho melhorado minha situação financeira, tenho controlado mais os meus gastos, tenho vivido uma vida um pouco mais minimalista ali de uma certa forma e aproveitando melhor o meu aporte, porque como uma pessoa disse para mim hoje, né, na sala de aula eu estava conversando com os alunos e aí a gente estava falando sobre o Carpe Diem. O Carpe Diem é aquele pensamento latino onde diz que da frase latina, né, que fala assim que aproveite o dia. Só que se a gente aproveitar o dia como se não houvesse amanhã, aí o aluno pegou e falou para mim, professor, e se tiver o amanhã? E se o amanhã chegar? Então é isso que a gente precisa pensar. Se o amanhã chegar, a gente chega nos 70, 80, 90 anos, como que a gente vai se manter num país onde a previdência está falindo? Beleza, pessoal? Um abraço para vocês e até a próxima.